Fala aí, pessoal. Sou o Eric, analista de cripto aqui da Boost Research. Vocês devem me conhecer das lives que a gente faz diariamente aqui ao 12:30. Mas vamos começar, dar início aqui com esse vídeo, a análises gravadas com um horizonte de tempo um pouco maior dentro dessas análises. As análises que vocês estão acostumados com que eu faça ali nas lives do 12:30, elas tentam pegar um escopo de até uma semana, para o que a gente pode prever ali entre um dia e outro, uma semana e outra. E essa aqui, no vídeo gravado, que vai ser essa nova sériezinha que a gente vai iniciar, ela vai tentar pegar um horizonte de tempo um pouquinho mais alto, tá? Vamos pegar ali na casa do mês, tá? Um horizonte mensal, e a gente vai atualizando mês a mês o que pode estar acontecendo e as visões que nós temos para o mês seguinte dentro do mercado cripto. Maravilha? Então, antes da gente pular aqui rapidinho para o conteúdo, vou pedir para que você deixe seu like se você gosta do conteúdo e pode também ficar à vontade para comentar sugestões, reclamações que vocês acham que esse quadro aqui pode ter, e a gente vai se conversando também por este novo canal de vídeos gravados. Maravilha? Vamos aqui ao que interessa. Então, antes da gente compartilhar a tela, vamos só dar uma breve contextualizada no que aconteceu de julho para agosto e agora de agosto para setembro. Lembrando que estamos no último dia útil de agosto, então acho que é um dia bem interessante para que a gente consiga colocar nossas visões do que pode rolar para setembro. Vamos falar principalmente aqui da grande mudança que o mercado presenciou de agosto para cá. Tá? Então, agosto foi um mês responsável pela mudança de visão macro, principalmente causada por conta da revisão de dados de emprego. Então, dos dados de payroll divulgados de julho para agosto, foi uma revisão ali na casa de mais de 100 mil empregos. Por que isso aqui é relevante? Porque o Fed ele tem uma coisa que é chamada de duplo mandato. O duplo mandato do Fed nada mais é do que a importância que ele precisa dar, tanto para a inflação quanto para o mercado de trabalho. Então o Fed não se preocupa apenas com um ou com outro. Ele precisa se preocupar com as duas coisas. E o Fed, de uns anos para cá, ele já iniciou sua sequência de cortes de juros para tentar controlar essa inflação que foi ocasionada principalmente por toda a impressão de capital, de dólares no caso, que aconteceu ali desde do Covid para frente. Esses cortes de juros já estão acontecendo. Entretanto, eles foram interrompidos desde que a inflação passou a dar sinais de que não estava mais caindo em direção à meta do Fed. Meta do Fed é essa que seria de 2% de inflação ao ano. Então, uma vez que essa inflação parou de ceder, o Fed falou, opa, o que está acontecendo com o mercado de trabalho? Cara, o mercado de trabalho ele está tranquilo. Então a gente tem um mercado de trabalho forte, ao mesmo tempo que uma inflação que parou de cair. Então não preciso ter pressa nenhuma para continuar cortando esses juros. Mas de julho para agosto, a gente teve um payroll extremamente forte, só que de junho para julho, nós tivemos um payroll extremamente forte, e de julho para agosto, aí sim, nesse último payroll que a gente teve divulgado na primeira sexta-feira de agosto, houve uma grandíssima revisão dos dados divulgados no payroll anterior. Foi uma revisão ali de mais de 100 mil vagas de trabalho que supostamente tinham sido criadas, mas que, na verdade, depois de revisadas, elas deixaram de existir, colocando o Fed numa sinuca de bico, que é, putz, a inflação realmente não está cedendo tanto quanto a gente gostaria que ela estivesse cedendo. Talvez ela esteja até começando a pivotar um pouquinho para cima, só que o mercado de trabalho agora está abrindo o bico. Então, putz, o que o mercado comprou de ideia? O mercado viu e falou, cara, o Fed vai ter que cortar por bem ou por mal, porque o mercado de trabalho está indo embora e ele não pode se preocupar somente com a inflação, ele precisa se preocupar também com o mercado de trabalho. E é por isso que, atualmente, em 29 de agosto, temos estes números aqui. Então, uma perspectiva do mercado de que o Fed tem 86,9% de chance de fazer esse novo, né, retomar os cortes com um corte de 0,25 bips na reunião de 17 de setembro, segunda semana de setembro. Agora, a gente acabou de ter uma divulgação aqui dos dados de PCI, que não mudaram muito essa situação. Então, desde antes da divulgação desses dados de PCI, que são um componente importante de inflação que o Fed leva em conta para medir essa inflação, né, que no caso seria o CPI, eles vieram em linha. Então, sim, vieram ruins, se você for parar para pensar, só que ainda dentro de um nível ruim que já estava sendo antecipado pelo mercado. E os mercados
continuaram corrigindo. Então, mesmo com esses dados em linha, a gente não teve uma reversão imediata dos mercados, o que nos leva a crer que essa correção aqui ela pode se estender para o início de setembro, mas pode ser que ela também só esteja acontecendo por estarmos no último dia útil do mês, sendo esse último dia útil do mês uma sexta-feira, ao mesmo tempo em que emendaremos no fechamento mensal e semanal no dia 30, num domingo, e 1º de setembro sendo esse também um feriado nos Estados Unidos. Então, a princípio, essa correção um pouco mais forte aqui que está acontecendo nessa sexta-feira, ela já, em tese, seria um pouco esperada, visto que movimentos de finais de semana já não costumam ser dos mais confiáveis. Ainda mais finais de semana esses que você tem uma emenda de feriado logo na segunda-feira. Então, para que a gente tenha uma leitura um pouco mais convicta do que pode ser que aconteça daqui para frente, o ideal seria aguardar esse fechamento mensal do domingo, né? Vamos ver como que o Bitcoin se encerra no domingo, só que a gente já consegue trazer aqui para vocês algumas possibilidades de leituras de preço. Sendo elas, tá? São 3 zonas principais aqui que a gente vai ficar de olho. Uma delas a gente está alcançando já nessa correção dessa sexta-feira aqui, pós-divulgação desses dados de PCI que não mudaram o jogo, e seria aqui na casa dos 108 aos 104 mil dólares. A gente está aqui no gráfico do Bitcoin diário e a gente vê que essa região que a gente começou a beliscar aqui já seria uma região interessante, porque foi uma região já muito respeitada, tanto como suporte, tanto como resistência, como quanto suporte, pós o breakthrough aqui dos 110 mil dólares, quando alcançamos os 120 pela primeira vez. Então, um primeiro ponto interessantíssimo aqui para que a gente encerre essa semana e esse mês, estaria nessa região aqui até os 104. Então, do ponto que estamos até o 104, que é reforçado pela média de 200 aqui no diário. Agora, e se essa correção aqui não acabar? E se a gente tiver um despejo um pouco mais forte durante o final de semana, justamente por finais de semana serem conhecidos por falta de liquidez e, enfim, qualquer notícia que possa sair um pouco ali fora do padrão, sei lá, um Trump tweetando alguma atrocidade durante o domingo, qual seria a segunda zona de interesse aqui para compra de Bitcoin? Segunda zona de interesse, ela cai aqui para casa dos 100 aos 98 mil dólares. Também se faria aqui de um suportezinho bem interessante para uma segunda mão, caso você queira voltar a se posicionar ou iniciar a se posicionar no mercado cripto de novo. E um terceiro ponto, que esse sim é bem mais improvável, só que com certeza não é impossível de ser alcançado, ainda mais se a gente estiver pensando ao longo de setembro inteiro, né? Lembrando que esse corte aqui que está previsto para dia 17, pode ser que muita coisa mude até lá, e numa catástrofe um pouco mais alta, seja um corte de 0,5, quando o mercado estivesse esperando um corte de 0,25, ou caso até dia 17 de setembro as expectativas do mercado por conta de dados de emprego muito ruins no payroll que vai ser divulgado aqui em 5 de setembro, ou seja, sexta-feira que vem, façam com que comece a se esperar um corte de 0,5 bips, por qualquer motivo que seja, né? Esse mercado de trabalho muito ruim, e aí sim o Fed dá um corte de 0,25, então qualquer quebra de expectativa nessa linha pode fazer com que um despejo um pouco mais forte faça-nos perder a linha dos 100 mil dólares, fazendo com que o outro, e aí sim, na minha visão, último ponto de suporte para uma justificativa de uma manutenção ainda da tendência de alta, fosse aqui a casa dos 92 aos 88 mil dólares. Então, para quem está tentando se posicionar dentro do mercado, ficaria de olho principalmente aqui, nesse ponto que estamos agora, entre 108 e 104, pode ser que o mercado pare de corrigir aqui, pode ser que daqui para frente seja apenas a famosa alta infinita, ou pode ser que não. Uma segunda onda corretiva aqui nos traga para a linha dos 102 até os 98, e numa possibilidade de uma terceira onda corretiva, essa sim que traria um pouco mais de medo para o mercado, que costumam ser os momentos de melhor, os melhores momentos para aporte, né, quando o mercado realmente está um pouco mais de medo, aqui é a casa dos 92 aos 88. Não estou dizendo que necessariamente vamos alcançar esses 3 pontos, mas se você está pensando em pontos válidos para que você traga mais dinheiro, ou enfim, reaporte caixa que você realizou aqui nas altas que a gente vivenciou, são os 3 pontos que eu ficaria de olho.
Pô, Eric, mas você está falando só do Bitcoin, né? E as outras altcoins? E as outras moedas, né? O que eu faço com as outras moedas? A gente pode até tentar dar um bisuzinho aqui no Ethereum para ver alguns níveis, mas as altcoins elas vão acabar seguindo o que o líder faz. Você tem momentos ali que, putz, ó, o Ethereum agora tá liderando o rally, ou putz, agora a rotação está acontecendo do Ethereum para Solana e a Solana está liderando o rally. Por mais que você tenha esses momentos, em quedas vertiginosas ou em altas muito fortes que são inicialmente puxadas pelo Bitcoin, não tem muito como fugir, tá? Esses níveis aqui, caso a gente atinja cada um deles, as altcoins vão ter correções tão grandes quanto, ou mais costumeiramente, né, falando, correções maiores do que as que o Bitcoin teria. Então fique atento aos movimentos que as altcoins vão fazer conforme o Bitcoin for se estabilizando dentro de cada uma dessas zonas. Fechou? Então, no ponto que o Bitcoin está aqui agora, que já é adentrando aqui essa zona inicial, pô, já seria um ponto interessante para você ver também as suas altcoins preferidas. Assim como se ele voltar para a base, ou se ele chegar na base dessa zona aqui em 104, pô, dá uma olhada de novo em como que estão os preços das suas altcoins preferidas. E aí você vai repetindo esse processo para cada um desses níveis. Fechou? Então, pontos corretivos do Bitcoin que eu ficaria de olho seriam esses. E alvos, né? O que a gente está esperando então? Caso a gente comece a andar, o que a gente pode ver daqui para frente? O ideal seria que a gente tivesse uma movimentação de alta vindo de qualquer um desses fundos, né? A gente não tem como saber qual vai ser o fundo, mas um desses daqui vai ser uma zona de fundo, e a partir desse fundo, independente dele qual for, a gente tem que imaginar aqui um primeiro passo na casa dos 112. Então, uma recuperação do nível dos 112 mil dólares, rompendo para cima. Então, pode ser que a gente esteja voltando daqui, pode ser que a gente esteja voltando daqui, pode ser que a gente esteja voltando daqui. Não faz a menor diferença, tá? E caso, quanto mais baixo for, mais em zigue-zague vai ser essa volta, né? Não vai ser uma volta numa pernada só. Mas a título de entretenimento aqui e ilustração, vamos fingir que a queda acabou aqui, ó, veio até 104, média de 200, paramos de cair. Então, o primeiro ponto que a gente tem que ficar de olho seria uma recuperada do nível dos 112, 114 mil dólares. Pô, possivelmente um fechamento diário aqui já estaria de bom tamanho, mas o ideal para uma reversão dessa tendência de queda que a gente está vivenciando desde que atingimos aqui os 125 mil dólares seria retomarmos o nível de 117. Então, essa zona aqui clarinha, tá? Essa aqui um pouco mais alta. Então a gente recupera, rompe ele para cima, utiliza ele como suporte e aí passa a trabalhar acima dele para que a gente busque níveis mais altos. Fechou? Isso aqui é o que eu ficaria de olho para setembro. Cara, pode ser que a gente apenas corrija ao longo de setembro e demore para o final de setembro, início de outubro para recuperar esses níveis. Pode ser que a gente no meio de outubro esteja trabalhando a recuperação desses níveis. Mas é indiscutível que essa zona aqui do 117 precisa ser recuperada de uma forma ou de outra para quebrar essa estruturazinha de queda que a gente está vivenciando, tá? Seja ela aqui ou seja ela estendida até um pouco mais embaixo. Para Bitcoin é isso, altcoins vão acabar seguindo o caminho que o Bitcoin fizer. A gente para aqui, vamos dar um bisuzinho rápido aqui no Ether, já que eu comentei com vocês, para que ponto seria interessante, né? Refazer ou aumentar uma mão em Ethereum. Ethereum aqui no gráfico diário, jogar no 4 horas aqui, mas só para vocês verem que acabou perdendo uma tendência de alta que ele traz desde... Se a gente esticar. Bom, vou pegar daqui só para ficar um pouquinho mais bem estruturada. Ele traz desde agosto, né? Quando ele deu o boom ali, rompeu os 3 mil dólares, se sustentou aqui na casa dos 3.500. Você vê que é uma zona interessantíssima essa aqui dos 3.500, e aí fez seu grande rally para buscar máximas históricas, né? Chegou próximo aqui dos 4.800 no meio de agosto, corrigiu e voltou ali marcando suas máximas históricas quase na casa dos 5 mil e agora está corrigindo de novo. Só que nessa correção que ele está tendo, é uma correção junto com a queda do Bitcoin. Aqui em toda a subida de 2 de agosto até o meio de agosto para buscar próximo das máximas históricas dele, ele estava liderando o rally. O Bitcoin também subia, só que subia menos do que o Ether. E agora ele está corrigindo mais do que o Bitcoin corrige, só que ambos estão corrigindo, ao mesmo tempo em que ele perdeu essa tendênciazinha de alta que ele criou desde o rally mais forte que ele puxou aqui da casa dos 3 e pouquinho para 4.800. Então isso aqui não é uma estrutura tão legal de ser vista.
Então, quais são os pontos interessantes para o Ether daqui para frente? O fechamento diário aqui, caso ele feche mesmo, né, abaixo dessa linha que ele está fechando hoje, nos colocaria com um ponto de suporte em 4.200, outra zona de suporte aqui nos 4.000, 3.700 mais ou menos, e aí sim acho que o ponto mais interessante deles aqui na casa dos 3.500. Tá? Então, aguardaria uma onda corretiva um pouco mais forte do Ether daqui para frente, com esses pontos de olho. Tá? Então, 4.200, 4.000, 3.700 e 3.500, sendo 3.500 o mais interessante deles daqui para frente. Então, Ethereum é isso. Bom, de price action é isso, não tem muito o que falar. Tá? Ethereum perdeu aqui a estruturazinha. Perspectivas de cortes também não tem muito o que falar. O que devemos ficar de olho seria essas probabilidades de corte e a possibilidade de uma compra do mercado por um corte de talvez 50 bips, a depender do que vier de dado no payroll de 5 de setembro, mas é o que eu ficaria de olho. Se isso aqui não se alterar, cripto deve se mover por conta própria. Se isso aqui se alterar, cripto deve se mover de acordo com o que o mercado tradicional se mover. O ideal é que esse corte aconteça, tá? Só que aconteça dentro de um cenário de mercado de trabalho não extremamente desfavorável. Então, ter que cortar esses juros aqui porque o mercado está ruindo não é a melhor hipótese. Putz, Eric, mas vai cortar. Como assim não é bom? O ideal seria esse corte acontecendo com uma inflação cedendo. Agora, esse corte acontecendo porque a inflação não está caindo, mas o mercado de trabalho está ruindo, pode sim gerar um mal-estar de curto prazo, mesmo que mais para frente isso aqui signifique impressão de capital ou, enfim, estímulos gerados por qualquer motivo que seja que acabam sendo desovados no mercado cripto em última instância. E agora, se a gente for fazer uma breve análise aqui que não pode de maneira alguma ser utilizada como uma análise 100%, né? Que seria olhar para o passado e tentar prever o que pode acontecer no futuro com base com o que aconteceu no passado, seria justamente o fato de que talvez estejamos quebrando uma das grandes tradições, né, grandes tradições que aconteceram só 3 vezes no passado, mas querendo ou não aconteceram nessas últimas 3 vezes, que foram as sequências de ganhos em julho e agosto após anos de halving. E vamos tentar situar isso aqui no desenho, tá? Então aqui temos os anos, aqui temos os meses. E se a gente for puxar aqui, ó, quando que rolou o primeiro halving aqui? Foi lá em 24, foi 24, 20, 16 e bom, não estaria aqui, né? Mas seria 2013, o primeiro ano pós o halving de 2012. Então, a gente teve julho e agosto verdes para um setembro corretivo. Se a gente jogar 2, 3, 4 anos para frente, temos 2017, que é um ano após o halving de 2016, onde tivemos julho e agosto positivos e setembro corretivo. Se jogarmos 4 anos para frente, temos 2021, que é um ano após o halving de 2020, o que tivemos julho e agosto positivos e setembro corretivo. E se jogarmos 4 anos para frente, a gente cai exatamente agora em 2025, que é um ano após o halving de 2024. Tivemos julho positivo e agosto acabando no domingo agora, em tese caminhando para um agosto negativo. Pode ser que chegue domingo e, por ventura do destino, o Bitcoin ele faça uma máxima ali na casa dos 116, uma máxima local na casa dos 116, que é exatamente o que faria com que ele encerrasse esse mês de agosto aqui no positivo. Então, ó, mês de agosto a gente chegou a alcançar $124.500, só que, por mais que tenhamos atingido a casa dos $125.000 durante o mês de agosto, estamos vivenciando agora uma queda, né? A gente virou de julho para agosto na casa dos 115, chegamos a subir nos primeiros duas semanas para a casa dos 125 e agora estamos abaixo do preço que estávamos antes de entrar no mês de agosto. Só que não seria impossível, não seria a primeira vez também, que o Bitcoin consiga recuperar esses 6% aqui que ele precisaria para encerrar agosto minimamente no positivo. É provável? Para ser bem sincero, acho que não. Se acontecer, também não me surpreenderia.
Mas, caso não aconteça, estaríamos quebrando uma das principais análises que está sendo utilizada aí por vários analistas, incluindo analistas gringos, que seria de julho e agosto no verde, para antecipar uma correção de setembro, que eu mostrei para vocês que aconteceu em todos os anos pós-halving. Por que isso aqui pode ser relevante? Porque mercados, eles podem não ser idênticos um ano ao outro, né? Um ciclo após outro, eles podem não ser idênticos, entretanto, eles rimam. Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algum lugar. Só que se você passa a ver um padrão acontecendo com certa frequência e esse padrão ele reverbera por todo o mercado, incluindo o gringo, brasileiro e todo mundo falando que não, ó, anos pós-halving você tem julho e agosto positivos e setembro aí sim acontece a correção. O que costuma acontecer? Costuma acontecer o tal do front run. Se está todo mundo esperando a mesma coisa, pode ser que essa coisa simplesmente seja antecipada, porque se está todo mundo esperando uma correção em setembro, por que eu vou me arriscar a ficar agosto inteiro posicionado? Né? Por que eu só não antecipo essa correção, já faço minha venda aqui em agosto mesmo e a gente espera para ver se de fato em setembro essa correção acontece? Isso aqui pode ter sido só uma antecipação também ao que estaria por vir em setembro. Então não descarto uma correção acontecendo, seja ela agora, essa correção acontecendo hoje, no final de agosto, mesmo encerrando agosto no vermelho, seja essa correção estendida ali ao longo de setembro por conta da venda no fato do corte que está para acontecer em 17 de setembro, mas algo que com certeza eu não descarto é uma continuação desse rally no final do ano, seja ele em outubro, seja ele em novembro ou seja ele em dezembro. Mas de qualquer forma, acho que estamos sim no final desse ciclo de alta. Eu não consigo comprar por enquanto a ideia de um ciclo estendido. Eu não gostaria de pagar para ver essa história de ciclo estendido. Obviamente, mês a mês a gente vai atualizando essa visão aqui agora, mas acredito que seja essa correção que estamos vendo agora em agosto, se estenda para setembro, que possa até se estender para um meio de outubro, ainda acho que devemos ter preços mais altos sendo alcançados pelo Bitcoin no último trimestre. Agora, esses preços mais altos eles podem ser alcançados desde uma correção que vem aqui para a casa dos 88 ou desde uma correção que possa estar se encerrando agora na casa dos 108 mesmo. E é isso. Tudo certo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem deixar os comentários aqui nesse vídeo para ajudar. Deixa o likezinho aí, ou também vou convidá-los para que participem também durante as lives diárias que a gente faz aqui nesse mesmo canal, para ir discutindo essas teses. É muito melhor a gente ir atualizando a ideia que eu trouxe aqui para vocês diariamente, do que ter que se prender a uma ideia mensal. Mas falem aí se vocês gostaram desse tipo de análise um pouco mais concisa, que naturalmente vai tirar um pouco do barulho, né? Por mais que a gente veja diariamente o que está acontecendo, não é toda informação nova que aparece diariamente que você precisa levar em conta. Então, a gente condensou isso tudo aqui de visão de longo prazo em um vídeo só e a gente vai atualizando nesses vídeos gravados. Maravilha? Todos os links importantes que você pode imaginar estarão na descrição desse vídeo. Nos vemos aos 12:30 todos os dias de segunda a sexta. Valeu, falou e tchau!